Exercício 9 da lista diz assim: uma barra redonda é usada como elemento de ligação de precisão em um sistema mecânico que trabalha a uma temperatura de 460 graus. A barra é submetida a uma flexão não rotativa flutuante de 50 a 150 Nm e uma torção que varia entre -20 e 50 Nm. A barra deve ser retificada e feita em aço com, aí está dando as propriedades, SUT 900 MPa e SY, que é a tensão de escoamento, 750 MPa. Esses valores, atenção, ó, que eles estão à temperatura ambiente. O fator de segurança deve ser no mínimo igual a 3. Ele diz o seguinte, ó, usar fator de temperatura igual para limite de resistência e limite de escoamento. Então, o que é isso? Ele está dizendo que deve-se corrigir o SUT e o SY para a temperatura de trabalho. Então, vamos utilizar o fator KD, tabelado para essa temperatura de 460 graus, e vamos multiplicar esse KD tanto pelo SUT quanto pelo SY. Bom, e aí ele pede determinar o diâmetro da barra para dimensionamento estático, determinar o diâmetro da barra para a vida infinita, usando os critérios. A gente vai resolver apenas utilizando o critério de Soderberg. E por último, ele pede para usar o critério de Goodman para determinar o diâmetro da barra para uma vida de 2 vezes 10 a quinta. Então, observem que na letra B é uma vida infinita, na letra C é uma vida menor do que a vida infinita, 2 vezes 10 a quinta. Aqui no problema ele falou sobre flexão não rotativa flutuante, de 50 a 150 Nm. Então, o que é isso? No caso da flexão não rotativa, então é como se você tivesse o eixo com uma carga aplicada sobre ele, só que como o eixo gira, a carga não gira, mas o eixo gira. Então, essa carga está variando ali de 50 a 150 Nm. Então, embora a carga não gire, ela tem variação. E aqui, então, a gente está demonstrando, ó, um momento fletor, ele gera tensão normal. E aí vai criar uma tensão máxima e uma tensão mínima, então, relacionada aqui a esses valores. Então, o valor máximo está relacionado a 150 Nm, o valor mínimo está relacionado a 50 Nm. Mas cuidado, isso daqui é valor de momento fletor. Então, quando ele está falando de flexão, ele está falando do momento fletor, Newton vezes metro, é o momento. Newton vezes uma distância. A gente tem que calcular a tensão máxima. Como que a gente calcula, né, para momento fletor? Então, o momento fletor vezes a distância até a linha neutra, que é o raio, diâmetro dividido por 2, dividido pelo momento de inércia diária, πd a quarta sobre 64. Tá? Então, o máximo aqui a gente obtém para o valor de 150 Newton vezes metro. Aqui já é interessante multiplicar por 10 a terceira para converter para Newton vezes milímetros, ok? Então, aí o resultado aqui já fica em megapascal. E a gente faz também, para o valor de 50, a gente acha o valor da tensão mínima, tá? Então, aqui, ó, estou mostrando como ficaria o gráfico dessa tensão flutuante, tá? O valor da tensão alternada seria essa amplitude aqui. Pode ser aqui pegada aqui embaixo ou amplitude aqui por cima. Na parte, né, contabilizando aqui da linha média para si até o máximo. O valor da tensão média é do valor zero até essa linha aqui que eu tracei aqui no meio, ok? Conforme demonstrado aqui. E aí, vamos calcular então esses valores de tensão alternada e tensão média normal, com base nos valores de tensão máxima e mínima normal. E é só substituir aqui nas contas, tá? A gente sabe que a tensão alternada é o módulo da máxima menos a mínima dividido por 2. E a tensão média é a máxima mais a mínima dividido por 2. Só fazer substituições. E aí, o problema diz que tem também um torque, que varia entre -20 e 50. Então, observem que aqui a gente vai ter um valor negativo. A gente vai fazer o mesmo procedimento, né? O máximo pega o valor maior, que é 50. Então, torque vezes distância até a linha neutra dividida, aí cuidado, esse aqui é o IP, momento polar de inércia. Ele é o dobro do momento de inércia diária para o cálculo de tensão normal. Tá? Então, aqui é por 32. Então, obtém aqui a tensão cisalhante máxima, valor de -20, obtém esse valor aqui negativo também para a tensão cisalhante mínima. E poderia se desenhar esse gráfico, né? Então, a gente teria a máxima na região positiva do gráfico e a mínima
estaria aqui na região negativa aqui do gráfico. Bom, e o mesmo procedimento, só substituir, da mesma forma que a gente fez para tensão normal, faz para tensão cisalhante, alternada e média, tá? Bom, ok. E aí, então, mas na letra A ele pede dimensionamento estático, só que tem que corrigir os valores de SUT, ele pediu isso no enunciado. Então, corrigir o SUT para 460 graus é só pegar aquela tabelinha do KD para diferentes valores de temperatura. A gente achou aqui o valor de KD 0,823. E aí, multiplicando aqui, se encontra os valores aqui conforme mostrado. No dimensionamento estático, a gente aplica o critério de von Mises. Então, a tensão equivalente von Mises ela vai ser igual. No caso aqui, pessoal, para o dimensionamento estático, a gente pega a tensão máxima. Tá? Não faz sentido eu pegar aqui, né, tensão alternada, média, não. A gente pega a máxima para o dimensionamento estático. Então, eu pego aqui a tensão normal máxima e a tensão cisalhante máxima. Então, conforme mostrado, isso daqui vai ser igual ao SI, a tensão de escoamento, no dimensionamento estático, a tensão de escoamento, dividido pelo coeficiente de segurança. E aí é só fazer as contas aqui. A gente encontra o diâmetro, então, para o dimensionamento estático igual a 19,77 milímetros. Ok, na letra B, ele pede para dimensionar para a vida infinita, ou seja, 10 a sexta ciclos. É um aço, né? Então ele vai ficar o valor da tensão limite resistência fadiga em 10 a sexta ciclos. A partir desse valor de ciclos, ela se torna constante. E aí aqui a gente só fez a conta com o critério de Soderberg só para agilizar e para dar apenas para servir de exemplo aqui. Bom, primeiro o que a gente tem que fazer então? Calcular a tensão limite de resistência à fadiga, o SE, nessa condição de operação. Para isso eu tenho que calcular todos os modificadores de carga, os modificadores, aliás, né? E aí o Ka aqui, ele diz que o acabamento é retificado. Então a gente pega a fórmula para cada acabamento retificado, é diferente de usinado, né? Então aqui obteve o valor de Ka 0,57. Aqui a gente já está usando ó, o SUT já modificado, que foi o 740,7 o valor agora. KB. Aqui a gente está querendo achar o diâmetro para a vida infinita. Mas o que foi uma possibilidade que a gente tem? Em vez de a gente chutar esse valor de KB, a gente pega o valor do diâmetro obtido pelo dimensionamento estático. Então, aqueles 19,77 a gente usa aqui, colocando lá na fórmula do KB, né, nessa relação de perto para esse diâmetro. Né? Então, a gente acha o KB 0,9. E o carregamento aqui, a gente tem torção e tem flexão. Então, é um carregamento combinado. Logo aqui, KC vale 1. Não falou, o KD a gente já modificou, não falou de confiabilidade. Então, é só substituir aqui na fórmula. Aqui o SL é 740 vezes 0,5, né? Ou seja, o SL é metade do SUT. Bom, e aí obteve aqui o valor do SL, da tensão, limite de resistência fadiga, com essas considerações. Bom, o critério de Soderberg está sendo mostrado aqui. A gente tem aqui a tensão alternada dividida pela tensão limite de resistência fadiga, mais a tensão média dividida pela tensão de escoamento, igual a 1 sobre o coeficiente de segurança. Porém, aqui a gente não tem simplesmente uma tensão alternada normal. A gente tem tensão normal e tem tensão cisalhante. Tensão alternada normal e tensão cisalhante alternada. E tem também tensão normal média e tensão cisalhante média. E aí? Então, para a gente poder aplicar esse critério nesse problema quando tem carregamento combinado, eu preciso antes de combinar as tensões por von Mises. Isso mesmo. Então, eu vou combinar as tensões alternadas. Então, eu vou obter um sigma linha A, considerando apenas as tensões alternadas. Então, sigma A e tal A. E vou obter um sigma linha M, ou seja, eu vou combinar as tensões médias. Então, vou obter aqui pela fórmula a combinação, né, a tensão média normal ao quadrado, mais 3 vezes a tensão cisalhante média ao quadrado. Fazendo essas substituições, obtém então esses dois valores. E aí sim, com essas tensões equivalentes aqui, então, encontradas para esse problema, é que eu vou calcular aqui o critério de Soderberg. Então, muito cuidado.
tá? Eu tenho que achar, quando tem um carregamento combinado, eu tenho que achar a tensão equivalente por Von Mises. Da mesma forma que a gente fazia apenas para tensão normal e cisalhante, a gente vai fazer agora para tensão alternada e para tensão média, ok? E aí substitui aqui o valor de SE que a gente encontrou, 189,81. O valor de SY a gente já tinha, né, modificado, só substituir. Observe que a gente encontra aqui então o valor de 24,33. Então, um valor maior, né, como é fadiga, assim, para vida infinita, o diâmetro do eixo tem que ser maior, tem que aguentar mais. O esforço aqui, no caso da solicitação, por ser uma solicitação aí alternada e, enfim, é uma solicitação cíclica, ela vai exigir mais a nossa peça. Só que o que acontece? A gente calculou aqui utilizando o diâmetro obtido pelo dimensionamento estático. Agora, então, que eu obtive esse diâmetro aqui, eu vou ter que corrigir o valor de KB e de SE, tá ok? Então, muita atenção, corrigindo aqui o KB, substituindo o valor que a gente encontrou, a gente encontra aqui 0,883. Então, note que houve uma alteração, de 0,9 para 0,883. E aqui corrige também a tensão SE. Então, ao invés de aqui de 0,9, corrigindo, dá o valor aqui de tensão 186,26. E aí, basta aqui, então, substituir novamente na fórmula. A gente vai ter uma pequena alteração aqui no diâmetro, mas tá ok. Foi uma alteração muito pequena, foi apenas aqui na casa decimal. Então, a gente já pode considerar que a gente chegou na solução aí para esse problema de vida infinita. E a última letra, ele pede para fazer um dimensionamento para uma vida específica, de 2 vezes 10 a quinta ciclos. Tá? Então, aqui o que a gente faz? A gente vai calcular a tensão para 10 a terceira, o valor para 10 a sexta a gente já tinha achado a tensão para esse valor. E aí, sabendo aqui o valor desses dois pontos, a gente consegue fazer uma interpolação linear e achar o SF. Mais uma vez aqui, eu estou utilizando, para calcular o valor da tensão a 10 a terceira ciclos, aquele método que utiliza aqui o cálculo de sigma linha F, tá ok? Como eu já comentei no exercício anterior, eu vou falar na prova aí qual método utilizar. Se eu não disser qual método, utilizem esse método aqui, tá? De sigma linha F. Tá ok? Bom, aqui é só fazer o cálculo sigma linha F, SUT mais 345. O B, conforme mostrado aqui também, a gente calcula o valor de F, obtém então o valor de SM. Foi 991,05. E aí é só fazer aqui a interpolação. Observe que aqui até eu já simplifiquei. Ó. Log de 10 a terceira é 3. Log de 10 a sexta é 6. Então, já me coloquei os valores aqui já direto. Tá? Aqui eu coloquei o log de 2 vezes 10 a quinta, que eu já coloquei direto. E a gente encontra aqui, fazendo as contas, o valor de SF 274,96. Ok, mas e aí? Então, como que eu dimensiono agora esse eixo para essa vida, né? Eu já tenho então o valor do SF, o que eu vou fazer? Ao invés aqui na fórmula de calcular para a vida infinita, né, a fórmula, no caso, a gente vai utilizar agora a fórmula de Goodman, mas na fórmula de Goodman aparece o SE também, convencionalmente. Mas agora, para uma vida específica, em vez de utilizar para a vida infinita, eu substituo por SF, o SE. Então, aqui fica SF, ó, aqui embaixo. Então, fica sigma linha A sobre SF mais sigma linha M sobre SUT, no caso da fórmula de Goodman. Tá ok? E aí, só fazer as contas aqui, a gente obtém um diâmetro. Tem que ser um diâmetro menor do que para a vida infinita, porque é uma vida um pouco menor que 10 a sexta ciclos. É 10 a quinta, aqui 2 vezes 10 a quinta. Então, deu 22 milímetros, está coerente, né? O diâmetro que a gente tinha encontrado antes para a vida infinita era 24,43. Ok, chegamos aí então ao fim de mais esse exercício.